Bom dia a todos, bom dia ao primeiro Fórum de Bibliotecas Públicas realizado nessa cidade tão amistosa chamada Arroio Grande. E eu de antemão já trago uma experiência que tenho com a Biblioteca de Arroio Grande. Isso em 2010, onde nós tínhamos como secretário de Cultura o Ricardo Freitas e na época, hoje saudoso prefeito Jorginho, que nos abriu então, que nos deu a possibilidade da FURG, da Biblioteconomia da FURG, ir a Arroio Grande e se integrar neste grande projeto que seria a revitalização da biblioteca pública. Nós, como curso de biblioteconomia, como professor orientador, levei Clarice Fonseca e Inês Piva para a Biblioteca Dolores, a biblioteca pública da cidade, e trouxemos a biblioteca à cena da cidade. Trouxemos a biblioteca ao seu valor máximo que sempre teve. Um lugar público, um locus, um espaço de interlocução entre pessoas de quaisquer que sejam as suas denominações, características ou tipologias que nós na biblioteconomia adequamos e classificamos como usuários. Então esse foi um marco da biblioteconomia da FURG dentro da cidade de Arroio Grande, na Biblioteca Pública de Arroio Grande. E esse marco a gente tentou e tem espraiado pelo estado inteiro, pelo país inteiro, assim dizendo, levando então todo esse conhecimento, esta bagagem e estes replicadores de informação, de difusão de conhecimento da academia para atender então ao que as prefeituras, no caso, e dentro deste contexto da Zona Sul, têm feito. Eu estou professor aqui na Biblioteconomia por 3 décadas já, e muitos de vocês que estão aí, eu tive o privilégio de tê-las e tê-los aqui na minha sala de aula, e tenho transitado nessa disciplina de bibliotecas públicas, comunitárias e alternativas. Para esse fórum, para este encontro de bibliotecas, não vou historiar aqui a biblioteca pública, sua formação, seu início, seu primeiro acervo. Não vou trazer nada disso porque não é tão relevante. Também não vou me ater aqui a todos os preceitos, ao próprio manifesto da Unesco, as missões, a capacidade, a qualidade, o fazer, o modus operandi da biblioteca pública. Tudo isso serve para nós como documentação, como um ementário do nosso fazer, como complemento das nossas ações. O que fica e o que é pautado, e eu percebo e entendo neste grande evento, é um vivas à biblioteca pública. É um abraçar a biblioteca pública e torná-la o que ela é, o que ela nasceu para ser. Um espaço público, dinâmico, interativo e interlocutório de muitos saberes entre o empirismo que entra pela porta da biblioteca e tudo o que a gente tem em termos de cientificidade dentro da biblioteca como conteúdos. E esses conteúdos, sim, disponibilizados, entregues, facilitados, com um acesso e uma acessibilidade a todos aquelas e aqueles que vão buscar. A biblioteca pública, e particularmente nesta tipologia, entre a escolar, a universitária, especializada, e aí poderíamos trazer as comunitárias e as alternativas, a biblioteca pública ela é marco. A biblioteca pública ela é nascedouro de discussões, de diálogos, de promoção de mudança. A biblioteca pública, como este elemento promotor, ele muda a vida das pessoas. Ela muda a vida do entorno. A biblioteca pública, com o seu agente lá dentro, e este agente não sendo formado em biblioteconomia, mas sendo bibliotecária ou bibliotecário, tem sim a grande capacidade e é capacitada e capacitado para intervir e, de maneira muito positiva, fazer esta intervenção nas melhorias da sociedade, da comunidade do entorno, do bairro, da vila que seja afastada, do transeunte que passa pela frente da biblioteca, com seus andrajos, os seus sacos, os seus cachorros. E na grande maioria das vezes, se letrado ou alfabetizado, ele quer ler. Mas na grande maioria das vezes, ele quer entrar naquela casa, que é uma casa pública,
que é um espaço de cultura, de saber, de livros, mas é público. E ele se sente pertencente àquele lugar. E ele quer entrar ali. E em algumas vezes, algumas situações, em alguns momentos, esses e essas formados e formadas bibliotecários provavelmente serão o entrave, serão a barreira desse sujeito, desta pessoa adentrar a este lugar. Ele às vezes quer sentar, se abrigar da chuva, do vento, do calor, beber uma água, olhar para cima, contemplar. Porque ali é um lugar público, ali é um locus. Isto é uma biblioteca pública. Este é lugar de público, é lugar de transformação, é lugar de movimento. Dentro da biblioteca pública não pode de maneira nenhuma haver espaços seletivos. A biblioteca pública é o único lugar, é o único modus de biblioteca que ela não tem lugares. Ela é o lugar de todos. E por isso que nós, em 2023, temos acontecendo nessa cidade de Arroio Grande este fórum, a Zona Sul, sobre bibliotecas públicas. Porque entendo eu, e compartilho com vocês que estão aí me assistindo, que o espírito que moveu a cada uma e cada uma dessas cidades a implementar, pensar e desenvolver a ação deste evento foi um espírito de a biblioteca pública é um espaço público para o público. Parabenizo as administrações, parabenizo as prefeituras, aos secretários de educação, aos secretários de cultura, a esses gestores que olham para a biblioteca pública da sua cidade e têm ela no seu planejamento, incluindo-a no seu planejamento de distribuição de recursos. A biblioteca pública por si, ela não sobrevive. A biblioteca pública tem todos os seus gastos atrelados à funcionabilidade do lugar, da estrutura, do prédio. E isso precisa ser comprometido e bancado pela gestão pública. E quando isso acontece, a gente tem o que a gente está aí, eu estou longe de vocês, mas quem está aí está vendo o que é uma biblioteca pública. E especificamente, como estou falando para Arroio Grande, a Biblioteca Pública de Arroio Grande. A minha experiência na biblioteca pública, ela vem de muito tempo atrás. Em 1991, eu estava no estágio da Biblioteconomia e fui até Pelotas, já conhecia a Biblioteca Pública Pelotense, e chego na Biblioteca Pública Pelotense e sou apresentado lá, procuro saber quem é, e me apresentam o diretor da biblioteca, professor Joaquim Salvador Pinho, na época professor de comunicação e jornalismo na Universidade Católica de Pelotas. E eu pergunto para ele, vocês têm bibliotecário? E ele pergunta para mim, mas essa profissão existe? Eu digo, sim, existe essa profissão. Aí onde é que a gente pode achar um bibliotecário? E o estagiário disse para ele, tá aqui, eu sou bibliotecário. E ele ficou muito encantado e meio espantado e perguntou para mim, e o que tu farias na biblioteca? Eu disse, bom, eu colocaria a biblioteca para funcionar. E ele disse para mim, mas a biblioteca já funciona há muitos anos, nós viemos da Câmara de Vereadores, esse prédio que tem mais de 100 e poucos anos, aí começou a me falar do prédio, aquela coisa toda. E eu, bem perspicaz, tinha olhado o entorno com uma visão fotográfica, eu disse para ele, mas eu vejo que meia dúzia de pessoas sentadas lendo, e cadê a vida dessa biblioteca? E aí ele perguntou para mim, como é que a gente dá vida na biblioteca? Eu disse, bom, em primeiro lugar, a biblioteca ela tem que ser um lugar que ela tenha a porta sempre aberta e as pessoas tenham vontade de entrar na biblioteca. E aí ele perguntou para mim, como é que a gente faz as pessoas terem vontade de entrar na biblioteca? Eu disse para ele, olha, é simples. Por que a gente vai ao cinema? Porque tem um filme, tem uma novidade, tem uma coisa boa acontecendo. A gente vai nas festas de aniversário. Tem o bolo, tem a festa, tem isso, tem aquilo. A biblioteca tem que dar alguma coisa. E ele perguntou para mim, tu queres trabalhar aqui? Aí eu disse, olha, eu não sou bibliotecário. Eu estou pronto para ser bibliotecário. Eu preciso de um lugar para fazer o estágio. E aí ele disse para mim, se a tua faculdade quiser, tu vem fazer o estágio aqui e assumes a biblioteca pública. E assim foi. Entrei eu na biblioteca pública
como estagiário da biblioteca pública. Na universidade, os meus colegas, professores, na época orientadores, tinham dificuldade de ir a Pelotas para orientar. E aí uma professora disse, eu vou seguir da Pelotas fazer compras, eu te oriento. Foi lá fazer a minha orientação. Me largaram dentro da biblioteca pública e o diretor disse para mim assim, eu tenho um sonho, que é mexer no porão. Lá tem maravilhas. Eu disse, bom, vamos ao porão. Primeira coisa que encontrei, claro, foram os morcegos, e xixis, e ratos, e papel picado, e enfim, tudo. Olhei aquilo e pensei, bom, 10 anos para eu poder mexer no porão, no mínimo. Um dia estou na biblioteca e chegam uns meninos, os Elder, Mormon. Fui lá conversar, tenho dificuldade de relacionamento, né? Fui lá, conversei com os meninos, perguntei se eles trabalhavam voluntariamente, se dentro da igreja tinha essa modalidade, alguma coisa. E aí ele disse, olha, nós temos as sisters que fazem este trabalho mais voluntário, assim, mais extensão. Peguei os contatos, o diretor ligou. Resumindo a história, eu tinha uma equipe de 20 pessoas. 12 meninas e 8 meninos. E nós começamos a mexer no porão da biblioteca pública. E eu já me sentia bibliotecário. De fato, assim, de direito não, mas de fato eu me sentia bibliotecário. E a coisa começou a dar muita matéria de jornal. Pelotas tem este apego e esta agregação ao social e começou a se espraiar pela região. Biblioteca pública pelotense tem bibliotecário, os Mormon recuperam, resgatam, ninguém resgata nada, né? Mas dizia-se, resgatam o acervo do porão. Biblioteca pública pensa num setor específico para a cidade de Pelotas. Seriam, então, as obras do Simões na época. E aí eu pensei um dia lá, porque a gente é uma oficina de ideias, nós precisamos de uma sala do Rio Grande do Sul, não só o Simões Lopes Neto. Então eu vou começar a inventar. Tudo que eu achar do Rio Grande do Sul, eu vou criar um espaço para o Rio Grande do Sul. E assim fiz. Meu primeiro grande trabalho na Biblioteca Pública Pelotense. A Annelise, a Anne, que é bibliotecária da Biblioteca Pública Pelotense, deve estar aí, deve estar me assistindo. Vai, né, concordar comigo. Hoje, claro, que é uma catalogação, uma classificação, um processamento técnico de um estagiário metido, atrevido, corajoso, inventivo e criativo na época. Mas lá foi instituída, institucionalizada a sala do Rio Grande do Sul na Biblioteca Pública Pelotense. De lá para cá, concluí a graduação, tive outras experiências e voltei para casa. Voltei para a nossa FURC. E aqui estou, aqui estou aprendendo a ser professor. Esta profissão tão bonita também. E enquanto estou neste lugar de estar professor de bibliotecas públicas comunitárias alternativas e estar com vocês neste grande evento sobre bibliotecas públicas, não se trata de dar uma receita, de oferecer algo que vocês não saibam ou não tenham, mas que fique um alerta, um despertar. Se eu estou na biblioteca pública, automaticamente eu sou um servidor do público, sou um facilitador do público, sou um interlocutor com o público. O espírito da bibliotecária e do bibliotecário na biblioteca pública, ele foge de todos os indicativos e de todas as orientações que a gente possa receber. E temos grandes autores, olha só, né? Milanese, Casa da Invenção, Desordenar para Ordenar, Nice Figueiredo, olha a dona Nice Figueiredo, Ude falando de estudo de usuários. Poderíamos citar aqui uma série de autores de referenciais. O próprio manifesto da Unesco para a Biblioteca Pública. E vai lá nos oferecer características de competência, de habilidade. Vamos renunciar a tudo isso. E vamos assumir simplesmente o compromisso e o comprometimento com a biblioteca pública em um lugar público para o público. Aí sim, dessa maneira, nesse espírito, imbuídos com esta responsabilidade, teremos muito mais eventos para comemorar a tal biblioteca pública.
Não me estendo aqui, porque sei que é até um evento que gostaria de estar presente, e assistir um vídeo às vezes é uma coisa meio chata, assim, quebra um pouco a vontade, depois a gente não pode se abraçar, ter a interlocução de trocar ideias. A bibliotecária Thaís tem o meu contato, se vocês precisarem, quiserem trocar alguma ideia, aprofundarmos em algum campo, eu vou estar sempre disponível, porque eu gosto disso, eu gosto de aprender, me reinventar, me redimensionar, para poder, nem sei chegar onde, mas estar aqui pelo menos. Então considerem-se todas e todos vocês aí, abraçados por mim, cumprimentados por mim, e eu daqui me sinto muito honrado mesmo, em ser uma pequena parte deste grande contexto magno que vocês conseguiram proporcionar aí. Quero, antes do encerramento, convidá-los a todos e a todas as prefeituras, a todas as bibliotecárias e bibliotecários, que em setembro deste ano, 20, 21 e 22, a nossa FURG, a Biblioteconomia, eu estou puxando um grande evento, projeto já aprovado, que será o primeiro Fórum Gaúcho para desbastamento e descarte de acervos em bibliotecas públicas, bibliotecas escolares e bibliotecas universitárias, que vai acontecer aqui na nossa FURG. Faça essa chamada para a RB, faça essa chamada para o Conselho, faça essa chamada para a Zona Sul, estarem presentes, e não como partícipes, mas estarem presentes como cooperadores e cooperadoras, para que a gente tenha o que vocês conseguiram fazer aí. Essa grande força que conseguiu ser motriz para que pudesse estar acontecendo hoje este grande evento, este encontro da Zona Sul. Fico por aqui, novamente, muito orgulhoso, muito satisfeito e feliz por saber que a gente discute biblioteca pública, que a gente caminha no espírito da biblioteca pública. E um evento como esse retrata, reporta e traduz, sim, que estamos comprometidos com a dona biblioteca pública. Muito obrigado a todos, um bom dia de trabalho. Obrigado.